A filosofia, ela não é simplesmente uma disciplina, não é uma matéria como as outras. A filosofia, ela é o próprio conhecimento, é a própria totalidade do conhecimento. Não que ela ensine tudo por si mesma, assim as outras disciplinas, mas no sentido de que ela aponta o sentido e a unidade do conhecimento humano. É a única disciplina capaz de refletir sobre as demais. No momento em que um cientista se pergunta por que é importante fazer ciência, já não está fazendo ciência. No microscópio dele ele não vai encontrar essa resposta. Ele já está fazendo filosofia. No momento em que eu às vezes faço essa brincadeira com algumas pessoas, né, que tentam dizer, não, a filosofia não é importante, o que é importante é, não sei, matemática, ciência, engenharia. Então eu pergunto, tá, mas por que isso que você estuda é importante? E aí a pessoa começa a falar, eu deixo a pessoa falar e eu termino, muito bem, você acabou de fazer filosofia. A matemática, a ciência, a engenharia, elas não conseguem, no seu próprio método, justificar a si próprias. No momento que eu estou pensando sobre o estatuto de algo, eu estou fazendo filosofia, eu estou filosofando. Então, a filosofia, ela, digamos, é o fundamento do pensamento e, portanto, é o fundamento da formação. Se eu quero ter uma formação cultural, claro, isso tem vários âmbitos, né? A cultura envolve as artes, envolve a história, enfim, e todos os âmbitos do saber, né? Até mesmo alguns âmbitos técnicos, é bom conhecer a ciência, né? A história da ciência, né? A cultura envolve tudo isso, né? Mas, claro, o que dá unidade aos âmbitos da vida humana é a filosofia. O que explica o que é o homem, então, o que explica, por exemplo, a que se dirige a arte. Poxa, eu quero ter formação cultural, eu vou ouvir mais música, eu vou ouvir música boa, eu vou ver uns filmes artísticos de verdade, eu vou ler excelente literatura, mas a que se dirige a arte? Por que o ser humano precisa da arte na sua vida? Por que o ser humano busca a arte? Porque você vê as pessoas querendo ir a museus, querendo ver boas peças de teatro. Por que as pessoas precisam da arte? Por que Michelangelo foi tão admirado como um grande? Por que Shakespeare foi e é tão admirado? Por que a gente continua lendo Homero, faz quase 3.000 anos que ele escreveu? Essas questões são questões filosóficas. Então, sempre que nós falarmos de formação humana, o ponto de partida, ao menos do ponto de vista natural, que existe a formação para o sobrenatural, a formação espiritual, mas do ponto de vista estritamente natural, a filosofia é a disciplina primeira. Ela é o fundamento. Eu sei que hoje, no mundo de hoje, os saberes estão compartimentalizados. A gente vai à universidade não para ter um conhecimento universal, que é o objetivo da universidade. Universidade, o nome já diz. Não para ter um conhecimento universal, mas para ter um conhecimento técnico de alguma coisa específica, de alguma disciplina específica. Só que o conhecimento humano é um, a realidade é uma só. Obviamente não dá para saber tudo, né? Como uma enciclopédia, é impossível. Não se trata de saber tudo, mas de conhecer o fundamento do conhecimento humano de todas as coisas. E onde vai aquilo que você procura estudar? Então, os saberes têm uma hierarquia. Os saberes técnicos servem aos saberes contemplativos, que explicam o sentido das coisas. Nessa hierarquia do saber, lá na Universidade de Navarra, quem projetou a biblioteca da Universidade de Navarra foi um grande jurista chamado Álvaro Dors. E ele projetou as coleções da biblioteca conforme a hierarquia dos saberes. Então, a coleção A, que fica no último andar, mais em cima, é teologia. A B é filosofia, e depois vai descendo para as ciências mais práticas, né? Então, existe uma hierarquia do saber. E, do ponto de vista natural, a filosofia está no topo, porque é ela que reflete sobre as outras disciplinas. É ela que mostra à cultura, ao conhecimento humano, qual é o seu estatuto, por que vale a pena, por que a gente busca isso. É a filosofia que dá essa unidade, é a filosofia que encabeça todo o conhecimento. Então, claro, para o ser humano, se ele quer ser uma pessoa melhor, se ele quer ser uma pessoa mais bem formada em todos os sentidos, cultural, pessoal, a filosofia é, digamos, a pedra fundamental. A filosofia é a pedra que vai sustentar tudo que ele pode construir, porque é ela que vai dizer para ele por que ele deve aspirar a certos bens, por que ele deve aspirar ao conhecimento, o que significa ser uma pessoa melhor.
É a filosofia que vai dizer isso a ele. Então, a formação, ser uma pessoa bem formada, exige essa reflexão que tem na filosofia sua pedra inaugural. Eu sou Gustavo França, doutorando em filosofia, e serei seu professor de filosofia moderna na Academia Atlântico.